Mulheres em Pauta. Oferecimento Século XXI. Vestir é o gesto diário de colorir a alma. Lohane Beauty. O que toda mulher merece para realçar ainda mais a sua beleza. E Arte Pan. Sua vida com mais sabor. Delícia e arte em panificação, confeitaria e restaurante, onde você encontra, além da excelência em seus serviços, como o atendimento e respeito aos clientes, uma variedade de produtos dos mais diversos aromas, cores e sabores, que se destacam pela qualidade e garantia que só a Arte Pan oferece há mais de 30 anos. São 5 lojas em Lavras, para que a família Arte Pan possa levar mais atenção e amor à sua mesa e melhor atendê-lo. Arte Pan, sua vida com mais sabor. Lohane Beauty. O que toda mulher merece para realçar ainda mais a sua beleza. Confira! Nanoblading sobrancelhas, limpeza de pele. Depilação a laser, Light Shear. Remoção a laser de micropigmentação e tatuagem. Camuflagem de cicatriz e estrias. E ainda, reconstrução de areola. Lohane Beauty. Estética e beleza em um só lugar. Lavras Shopping, Sala 39, telefone 35 98882 4261. Hoje recebemos aqui no Mulheres em Pauta uma mulher cuja trajetória sempre foi um exemplo para mim. Mas para minha surpresa, eu descobri que na ótica dela, a sua história é só mais uma dentre tantas outras mulheres. E é esse o ponto. O número de mulheres cujas histórias não são conhecidas, mulheres anônimas, que certamente nunca serão personagens de livros, que acreditam que as suas histórias não merecem ser contadas, mas que com seus princípios éticos, sua luta cotidiana e a sua coragem servem como inspiração para todos aqueles que passam pelas vidas delas. Mulheres que marcam as pessoas pela sua história. A nossa convidada de hoje sempre me marcou por diversos motivos, mas um certamente fez toda a diferença recentemente. Ela me disse: a minha percepção mudou de verdade quando eu vivi no Recife. Vamos então contar essa história? Seja muito bem-vinda ao Mulheres em Pauta, Fernanda Bustamante. Muito obrigada, Cíntia, pelo convite. Eu queria agradecer imensamente a você, ao Júnior, pela oportunidade de estar aqui hoje. Parabenizar o Lavras TV a essa série de entrevistas com mulheres incríveis. E eu só me sinto, mais uma. Então, muito obrigada. Obrigada também sempre aos nossos patrocinadores. A Arte Pan, padaria conceituadíssima aqui de Lavras, com restaurante ali na Perimetral. A Lohane Beauty, um espaço de muito cuidado com a beleza estética feminina, na sala 39 do Lavras Shopping. E a Século XXI, sempre trazendo aqui os meus looks para os nossos encontros. Loja física aqui em Lavras e que entrega também para todo o Brasil. Beijo para as meninas da Século XXI. Muito obrigada. A honra é toda nossa de te receber aqui hoje. Vamos começar então com a sua trajetória? Conta pra gente. A gente vai ter uma conversa muito longa aqui, com muitos pontos, mas queria saber, e para começar, com a sua trajetória profissional, sem a gente delimitar ali um espaço de início e fim. Conta pra gente da sua trajetória profissional. Bom, primeiro, acho que é interessante mencionar, eu sou natural de Itanhandu, sul de Minas Gerais, uma cidade muito pequenininha, tem 15 mil habitantes. Por sinal, aproveito para fazer o convite para as pessoas para visitarem Itanhandu, que agora está com um programa de turismo muito forte, os queijos, todos os utensílios na área de milho, pamonha. Visitem Itanhandu, que vale a pena, E um abraço para todo mundo de lá. Então, eu sou de Itanhandu, eu fiz toda a minha educação básica, ensino médio, foi feito
Médio não, educação básica e ensino fundamental foi feito em escola estadual, na Escola Estadual Dona Semiana. Nesse período, eu já entregava foto para um fotógrafo muito conceituado da cidade, Joaquim Bustamante, meu tio, né? Recebia 10% de comissão. Foi meu primeiro emprego, não era nada formal, mas iniciou ali. Na sequência, eu iniciei, então, o ensino médio no Colégio Objetivo. Nessa época, eu vendia rosca, né? Sempre nessa área aí das vendas, né? Rosca, biscoito. Depois, eu fiz cursinho, porque eu não consegui passar direto, né? Numa universidade pública. Meu sonho era universidade pública. Eu até cheguei a passar numa universidade particular, né? Nós temos universidades particulares excelentes, mas o meu sonho era cursar uma universidade pública. E o cursinho foi em Itanhandu? Não. Já foi em outra cidade? Foi em outra cidade. Aí eu tive que sair de Itanhandu e fui morar em São José dos Campos para fazer o cursinho. Sim. E eu falo até que não tinha como eu passar direto, né? Na época ainda era vestibular, não tinha o Enem na universidade, porque a gente é bom naquilo que a gente pratica, né? Então, a primeira prova que eu fiz para entrar na universidade foi da FUVEST, né? Da USP. Você já começou ali bem no mais tranquilo, né? USP. E aí, eu falo que a entrega da prova já foi o teste, porque ela não era recortada, então era como se fosse um jornal e você tinha que recortar essa prova com régua quem tinha levado. Que isso? Mas eu nunca ouvi contar isso E eu não tenho habilidade manual nenhuma. Então, ali eu já fui eliminada. Gente, porque eu rodava tanto a prova, porque eu não conseguia cortar. Sim, né? Não, ia ser muito curioso você falar isso, porque eu nunca ouvi falar que teve... Foi. Mas eles avisavam que tinha que levar régua? Não. Não, assim, eu não sei se era eu que era muito inexperiente. Entendi. Também, né? Tem isso também. Porque hoje você virou agora, rata de editar. Agora eu sei tudo, mas eu sabia que eu tinha sido eliminada, porque eu não conseguia seguir a sequência da prova, porque eu não consegui rasgar a prova e fazer a dobradura correta. Né? Não exigia uma habilidade imensa, é porque eu realmente é que tenho essa dificuldade enorme. Então, ali eu já sabia que tinha sido eliminada. Sim. O segundo vestibular que eu fiz, o primeiro dia minha tia me levou, aprendeu o caminho, aprendi. Aí, no segundo dia, ela me deixou perto do lugar, falou, você sabe ir? Sei. Você se perdeu? Me perdi. Aí, por sorte, né, uma boa alma me achou, assim, eu perguntei, falei, eu tô atrasada. E aí, aquela cena que a gente vê no Enem, né? Sim. Da porta baixando e eu escorreguei de baixo e entrei. Mas ali também já sabia que não dava. Que eu me tremia inteira, né? E falei, E aí, não deu, tentei UFLA, também não deu. E aí, fui fazer cursinho em São José dos Campos. Aí, fiz 6 meses de cursinho. Aí deu certo passar aqui na UFLA. Fui a última do meu curso também, sabe? Quando é pra ser, né? Sim. Então, assim... Aquela vaga tinha que ser Tinha que ser minha. Tinha alguém aqui já tava tendo aula. Essa pessoa desiste do curso. Sim. Roberto, né? Nunca te vi. Roberto, muito obrigada, né? Roberto mudou minha vida. Por conta de Roberto, entrei no curso de Biologia. Né? Descobri isso também porque uma secretária do cursinho olhou que eu tinha que estar aqui no mesmo dia. Eu estava em São José dos Campos, a gente sai correndo, policial para na estrada para checar o carro. Aí a gente pede, pelo amor de Deus, libera a gente, né? Eu preciso ir fazer minha inscrição. Ele libera, eu chego no banco, que tinha que pagar uma taxa, 3,05, o banco fechado. Ajoelhei e pedi, pelo amor de Deus, preciso pagar a taxa. Ele deixou, segurança deixou, entrei. Outra alma boa aí no caminho. E aí, deu certo, né? Sim. E aí, fiz a minha graduação, então eu sou bióloga. Inicialmente, eu fiz bacharelado. Aí, na sequência, eu fiz um mestrado em genética e melhoramento de plantas, também aqui na UFLA. Fiz o doutorado, genética e melhoramento de plantas. Junto com o doutorado, eu fiz a licenciatura em biologia. Fiz um pós-doc aqui na UFLA, aí fui para a Alemanha, fiz um pós-doc lá, voltei, um pós-doc aqui, fui para Recife, mais um pós-doc, aí entrei em Recife como professora visitante, e aí finalmente veio a estabilidade com o concurso público como professora de nível superior, que era o sonho, na Universidade do Estado de Minas Gerais, unidade de Divinópolis.
Onde você está? Onde eu estou até agora, né? E pretendo finalizar lá, né? Entendi. Você já contou aí nesse breve relato vários perrengues, né? Vários percalços, mas você consegue pensar em, sei lá, 3 desafios que foram assim, muito marcantes, obstáculos mesmo, que você teve que superar e como que você fez para superar? Você consegue pensar assim, 3 coisas marcantes? 3, vamos colocar 3. Desafios mesmo, muito significativos que você teve que enfrentar nesse percurso até se encontrar ali na UENG, né, como professora. Eu acho que o primeiro que foi muito, muito difícil foi quando eu saí da casa dos meus tios em São José dos Campos e vim para Lavras, né? Até então eu morava ou com meus pais ou com meus tios, então estava ali no núcleo familiar. Apesar de ter você aqui como um suporte, né? Eu me vi sozinha. Então aí você vai lavar a sua roupa, você vai fazer sua comida, né? Então isso é difícil. E difícil porque a situação financeira do meu pai era muito, muito restrita, né? Então eu sabia que ele não tinha dinheiro para me mandar. Então o meu primeiro período da universidade eu só almoçava. Então eu estou aqui hoje, né? Por conta que na Universidade Federal de Lavras nós temos um RU. Sim. E esse restaurante universitário, ele garantiu minha única refeição, que era o almoço, né, durante os meus primeiros 6 meses. Sim. Então, eu emagreci 6 quilos quando eu vim pra cá. Tudo tem um lado positivo. Tudo tem um lado positivo. Emagreci 6 quilos, ficou bom. Né, então, mas eu falo que eu não passei fome. Eu não vejo isso com tristeza. Mas sim, eu sei que foi um momento difícil. Né? A minha vontade de estudar, ela foi tão grande que eu não sentia fome. Sim. Mas eu emagreci muito nesse início. Então, isso foi um dificultador. Mas a partir do segundo semestre, eu já consegui uma bolsa. Então, as coisas foram, né, melhorando. Sim. Aí, esse eu acho que foi um ponto difícil. Um segundo ponto difícil, eu acho que talvez a minha ida para a Alemanha, porque por mais que seja tudo muito, né, novidade, é algo muito bom, é muito longe de todo mundo. É uma mudança mais radical, né? Você sair... Foi a primeira vez que você saiu do país? Foi. Para morar na Alemanha, né? Porque depois você fez uma parte nos Estados Unidos também. Não teve um período pequeno? Eu fiz um curso que de um você mês. Ficou lá. Mas você já estava na Alemanha? Você saiu da Alemanha e foi para lá? Não. Você estava no Recife? Não, foi assim, aí eu fui para a Alemanha, fiquei 1 ano lá, eu ainda voltei para Lavras, fiquei 1 ano aqui, e depois que eu fui para Recife. Entendi. Né? E quando eu estava em Recife, eu fui fazer um curso de 1 mês nos Estados Unidos. Entendi. Então foi muito rápido. Foi rápido e você já tinha passado a experiência, o choque, vamos dizer assim. E assim, eu sabia que Estados Unidos eu não ia morar, né? Era só aquele período, 1 mês, assim, passa muito rápido, e foi só. Na Alemanha era 1 ano, né? Então, assim... Eu tinha muito medo de deixar a família, acontecer alguma coisa, né? E quando acontece um problema e você tá fora, né? Pelo menos para mim é muito complicado. Sim. Eu falo até a questão de você... Às vezes eu ia desabafar com algum colega e o fato de não falar português... eu ia te perguntar não isso. É a mesma coisa. Porque lá, lógico, alemão... E você fala inglês. O alemão, eu já até ouvi falar aqui um pouco... Tem coisas bem parecidas, mas assim... muito difícil. Nem de longe, né? Sim. É muito difícil. Então, alemão eu não falo quase nada. Sim. Assim, eu enrolo algumas coisas, mas só... Mas o inglês era suficiente lá. Só que pra mim, quando se tratava de falar de sentimento... Tinha que ser em português, entendeu? Então, assim, não era... É porque a língua inglesa, né? Você tá em outra língua, você não... É diferente, né? Pra você eu não me sentia à vontade. Sim. Então, isso eu senti muita falta, né? De ter alguém para falar em português. E uma terceira coisa que eu poderia falar... Quando eu estive em Recife, para mim foi muito difícil conviver tão de perto com... a diferença social que existe. Que existe em todo lugar. Sim. Aqui em Lavras existe, né? Em Divinópolis existe, mas esse distanciamento social,
ele é muito evidente, né? Então, realmente, as pessoas mais carentes estão nas periferias. Em Recife, não, né? Em Recife é tudo ali, né? Estampado na sua cara. Eu acho que isso é muito coisa de capital, não é nem de Recife. E isso me chocou muito. Então, eu sofria muito com isso. Eu sofria de pegar um carro e todos os dias alguém no sinal, né, te implorando alguma coisa de comer. Então, era um sofrimento constante. Sim. E isso me Você marcou. não conseguia ficar imune a aquilo que você via, né? Não dá para naturalizar. Eu não conseguia. Sim. Eu acredito que chega um ponto que se naturaliza. Mas eu morei lá quase 4 anos e eu não consegui. Você nunca chegou nesse nível? Não. Sempre Sim. me doeu. E até hoje, se eu vou a BH e tem essa situação, sempre me incomoda muito. Então, acho que se eu fosse elencar, Sim. essas 3 foram muito Essas difíceis. situações. Uhum. Entendi. E eu até te perguntei, né, quais os desafios e como você fez para superar. Então, eu acredito muito que para superar desafios, a gente sempre vai encontrar pessoas. E quais foram? Você consegue também, nesses desafios, as pessoas que foram cruciais para que você conseguisse, né, superar esses momentos que fazem parte de toda a sua história, da sua construção aí ao longo desse caminho? Não tem como citar só um nome, né? Não, sim, exatamente. Não, se eu tô aqui hoje, isso é o reflexo de um trabalho coletivo de pessoas que sonharam comigo o meu sonho, né? Então, eu venho de uma condição muito humilde, em que meu pai tem até o 4º ano da educação básica. A minha mãe voltou a estudar depois de casada, depois que, né, já tinha tido eu e meu exemplo irmão. também, né? E eu imaginava que para eu, né, ter uma ascensão econômica, não ser milionária, mas ter uma condição de vida um pouco melhor, eu teria que me dedicar aos estudos. Então, isso para mim sempre foi muito claro, né? E eu queria, desde sempre, tinha que ser universidade pública e eu tinha que ser professora. Eu não sabia em qual nível, mas eu tinha que ser professora. E aí, desde o início, então, meus pais sempre me apoiaram, né? Eu só consegui estudar no Colégio Objetivo, que é um colégio particular, porque eu consegui uma bolsa de estudos, a meia bolsa, por ser carente, né, não ter condições financeiras. E a outra metade da bolsa eu fiz a prova e eu fiquei em 2º lugar na prova para conseguir a bolsa, então eu não pagava a mensalidade, mas tinha as apostilas. Uhum. E aí as apostilas eu pagava, a gente pagava, né? Minha mãe fazia biscoito, rosca. Você vendia. E eu vendia. As quitandas. Numa bicicleta Monarch, aí entrega a idade, né? A Monarch é uma bicicleta bem pesada, né? Barra pra quem forte. é mais jovem, essas barra forte. E ainda tinha um caixote atrás para colocar as roscas, né? E os biscoitos, 2 sacolas gigantescas, uma de cada lado. E ali eu vendia tudo que tinha, né? E aí, com esse dinheiro, a gente pagava as apostilas. Sim. Né? Então, meus pais me ajudaram desde sempre, meu irmão, né? Meus tios, de maneira geral. Então, eu morei um período na casa de um casal de tios em São José dos Campos. Foi ele que pagou para eu fazer os vestibulares que tinham taxa de inscrição. Ele me trouxe até Lavras, né? Então, assim, ele sonhou comigo, né? Ele sonhou o meu sonho comigo. Sim. Ele foi o primeiro filho do meu avô a fazer um curso superior. Eu acho que o único. E só te interrompendo, que você falou que era muito claro para você que seria pela educação que você conseguiria transformar essa realidade. Você se lembra de pessoas te falando isso? Como que você criou essa percepção? Isso nasceu assim para você, que foi alguém que te falou? Foi vendo a realidade, como você disse, o seu tio que teve um estudo maior, então ali ele já tinha uma condição um pouco melhor? Foi por meio de exemplos, de verificar mesmo a sociedade, as condições das pessoas? Não, eu acho que foi mais visualizando a sociedade de um modo geral. Uhum. Porque o meu tio, ele fez faculdade, mas ele trabalhou muito tempo na General Motors, depois ele abriu um negócio próprio, hoje ele é um empresário de sucesso, bem sucedido, mas ele não trilhou, né, o meio acadêmico. E eu tinha muito claro para mim que eu queria o meio acadêmico. Sim.
né? Então eu tive até assim 2 professores, que foi o professor Vladimir e o professor Titio, lá de Itanhandu, no Objetivo, que eles me influenciaram assim, né? Quando eu tive biologia com eles, os 2, eu falei, é isso que eu quero, né? E o Vladimir é um mestre, assim, né? Um professor fantástico. Titio também, Titio desenvolvendo hoje um projeto excelente de proteção ao Rio Verde, né? Muito interessante o projeto, depois, né, até recomendo que vocês pesquisem, é muito interessante, né, de preservação do nosso Rio Verde, que nasce, né, a nascente é em Itanhandu. Então, eles me influenciaram nisso, e eu vi a sociedade, assim, que através do estudo a gente teria uma chance, né? Não nasci em berço de ouro, não tinha como. Então, a forma que eu iria fazer essa transformação seria por meio do estudo. E ao longo disso eu tive, né, inúmeros anjos da guarda que vão aparecendo. Então, é o tio que paga o vestibular, é o amigo que você estudou no colégio, que já morava em Lavras, ele sai da cama dele, né, o Fernando, ele sai da cama dele para eu dormir, até eu achar um lugar. É o dono da kitnet que eu morei por anos, né, o senhor Antônio Mariana, a dona Raimunda, que se tornaram pais, né, aqui para mim em Lavras. Então, você vai tendo anjos da guarda, né, no seu caminho. São os amigos, né, os amigos que longe, perto. Então, você, né, como prima, irmã, comadre, enfim. Mas eu tive... eu nem falei isso. Tive inúmeros amigos, nem falei, né? Porque, né, vamos pular essa parte. Só nós sabemos daqui, a luta para estar até aqui. Da época de Lavras, né, a minha comadre, Karina, que está comigo, beijo, né, Karina. até hoje. Se eu estou em Divinópolis, é culpa da Karina, né? Sou madrinha dos 2 filhos dela, ela é madrinha do meu filho. Então, assim, a gente vai tendo anjos, Ludmila, Laiane, Mariana, lá que a gente se conheceu na Alemanha, depois o mundo, né? São muitas pessoas, né, que no caminho são colocadas, eu acredito, que é missão, sabe? Que de alguma forma elas vão cruzar o caminho para fazer mesmo essa... Hoje eu conversava com a minha amiga, a Débora, socióloga, né, sobre esse encontro que nós teríamos aqui, e nós falamos sobre essa trama que é principalmente a vida das mulheres. Claro que foram, né, vários homens, mas eu falo na questão mesmo da luta de uma mulher, né, que vai ali encontrando outra no caminho, encontrando pessoas que vão ajudar a superar os obstáculos. São comuns muitas vezes a homens e mulheres, e alguns próprios mesmo das mulheres, né? E é fato que a gente não chega a lugar nenhum sozinho. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Eu falo, a gente tem que sonhar junto, a gente tem que crescer junto. E se permitir. Né? Depoimento. Nunca vou me esquecer, eu sempre fui aquela pessoa, né, que ajuda e que tinha uma grande dificuldade em deixar o outro ajudar. E foi você que me falou uma vez, deixa a gente te ajudar. A gente quer isso. As pessoas querem também. Sim. Porque às vezes a gente não deixa porque a gente não quer incomodar, não. Imagina se você é um peso. E se tem uma coisa, assim, uma das milhões de coisas que eu sempre vi em você foi a sua humildade em aceitar ajuda, e isso eu aprendi muito com isso, sabe? E você não só me ensinou com o seu exemplo, como verbalizando. Cíntia, deixa as pessoas te ajudarem. As pessoas querem fazer isso por você. E foi muito especial, você pode ter certeza. Ai, que bom. Eu acredito muito nisso, assim, que tudo que a gente faz tem retorno. Tudo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai fazer. E não é pensando no retorno, né? Mas para que a gente vem ao mundo se não para ajudar um ao outro? Então, hoje alguém me ajuda, né? E amanhã eu posso ajudar outra pessoa, não necessariamente quem me ajudou. Sim. Mas isso vira um ciclo. É uma corrente. Sabe? Vira essa corrente. Eu acredito muito. E eu muito vejo muito também. nisso. Eu vejo muito isso acontecendo, sabe? E nada é por acaso. Né? Quando eu fui para a Alemanha, eu morei com a Mariana,
que é uma argentina. Morei não, eu conheci ela lá, a gente ficou assim muito próximas, achei que nunca mais ia vê-la. Quando eu vou para Recife, eu vou e moro com Mariana, né, uma argentina. Pensa. Né, melhores amigas, adoro Mari. Encontrei Lívia, né, queridíssima, do Piauí, né, a gente tem contato até hoje. Em Divinópolis, conheci Marina. Então, assim, né, nada é por acaso e eu acho que a gente está aqui para ajudar um ao outro. Sim, com certeza. História comum, né, gente? Super comum. Fique aí, depois do intervalo, a gente volta. Vai ter muita emoção ainda. Delícia e arte em panificação, confeitaria e restaurante, onde você encontra, além da excelência em seus serviços, como o atendimento e respeito aos clientes, uma variedade de produtos dos mais diversos aromas, cores e sabores que se destacam pela qualidade e garantia que só a Arte Pan oferece há mais de 30 anos. São 5 lojas em Lavras, para que a família Arte Pan possa levar mais atenção e amor à sua mesa e melhor atendê-lo. Arte Pan, sua vida com mais sabor. Lohane Beauty. O que toda mulher merece para realçar ainda mais a sua beleza. Confira! Nanoblade em sobrancelhas, limpeza de pele, depilação a laser, Light Shear, remoção a laser de micropigmentação e tatuagem, camuflagem de cicatriz e estrias e ainda reconstrução de areola. Lohane Beauty. Estética e beleza em um só lugar. Lavras Shopping, Sala 39, telefone 35 98882 4261. De volta aqui com Mulheres em Pauta, recebendo hoje Fernanda Bustamante, uma mulher que acredita que a sua história é comum, como de tantas outras mulheres. Mas já deu para ver que não tem nada disso, né? Nada de comum. É uma grande honra tê-la aqui. Não falei isso no episódio anterior, mas ela já deu algumas deixas. Ela é minha prima irmã. E realmente, tá sendo difícil, vou contar para vocês, ter esse distanciamento aqui para não deixar a emoção fluir a todo momento. Porque realmente é uma história que sempre me inspirou muito e que merece sim ser contada, como eu tenho certeza que de muitas outras vocês que estão aí, tá? E agora vem pergunta clichê. Como dar conta de tudo isso sendo mulher? Clichêzão, mas eu ainda tenho esperança que alguém venha aqui e fale assim, a fórmula mágica é... Eu tenho a resposta. Tenho. A fórmula mágica é... Não dou conta. Não dou. Não tem como. Eu me comparo, né, com um malabarista, né? Então eu sinto que tem várias bolinhas, né, no ar e de vez em quando alguma cai. Né? Então, às vezes, é a bolinha do profissional que cai, né? E eu tenho que ir buscar. E aí, quando eu busco essa bolinha, e às vezes o pessoal cai, né? Às vezes é o cuidado próprio, né? A gente que é mulher tem muito isso de se colocar em último lugar, né? Sim. Então, assim, o que você faz que é pra você? Né? Qual a atividade física que você faz? Né? Pensando em você mesmo, né? O que você gosta? É ler? Né, ouvir uma música, né? Ficar à toa, né? Simplesmente ficar à toa, né? Falar assim, hoje eu estou a fim de sentar e ficar à toa e não fazer nada. Porque a gente tem essa tendência, né? Eu acho que essa é a bolinha que mais fica no chão. Sim, a gente não se permite, né? Eu vinha falando com a Rose, gente, assistam todos os episódios, gente, do Mulheres, tá muito legal. Não é porque sou eu que apresento, não. É porque as mulheres que vêm aqui, babadeiro, assim, muito bom. Então, conversando com a Rose, eu falei isso com ela. Eu falei, a Rose Botrel, falamos semana passada sobre o Mindfulness, que é esse aprendizado de estar
no momento presente, conectado ao que você realmente está fazendo ali naquele momento. E eu falei com ela, Rose, hoje eu não me permito escovando o dente. Eu tenho que estar arrumando a lancheira do Davi, sabe assim, eu vou aproveitar o momento que eu estou escovando o dente para eu fazer uma outra coisa, porque senão eu não estou otimizando o meu tempo. Até que ponto isso é saudável? Então, pegando, né, o que você falou, eu acho que o segredo é esse, né? Aceitar que nós não temos que dar conta de tudo, né? Não tem E que tá tudo bem não dar conta de tudo, Tá ser tudo bem. falho né? Eu acho que nesse tempinho que a gente tá junto, que você percebeu o tanto que eu ando agitada, né? E a gente tem que se permitir isso. Exatamente. Né? Até as pausas. Não é paralisar e Sim. permanecer na inércia. Porque não é isso. Sim. Pausa. Todo mundo precisa de uma pausa. Sim. Mas pausa para você tomar um fôlego e vir com mais força. E aí tentar equilibrar, né, essas várias bolinhas, né? Porque é muito difícil, né? Nós saímos de casa para trabalhar fora, né? E nós continuamos com todas as demandas, né? Por melhores companheiros que a gente tenha, né? Eu tenho, você também tem, que são companheiros que eles estão ali no dia a dia, Sim. né? E eu falo que não é nem ajudando, né, gente? É realmente compartilhando as Sim, tarefas. exatamente. Porque eles moram na casa, Sim, né? Então, com certeza. nada mais justo. Então, se nós Mas ainda também existe, estamos aqui, né? exatamente. É porque nós temos pessoas Sim, muito fortes nós com a fizemos gente. uma escolha lá atrás de que não fizemos uma escolha. Caiu uma ficha de que somos todos iguais, né? E vamos lá então. Só que ainda fica muito, né, daquilo que era tido como o trabalho de mulher. o trabalho de mulher. Então ainda fica, eu acho que até no nosso íntimo, assim, na nossa conduta, né? A gente ainda se obriga a coisas porque foi naturalizado que eram coisas de mulher. de mulher. Então aí se a casa vai estar suja, e aí Sim, ó, a culpa e é nós minha. somos muito cruéis. Porque eu já falei isso, eu falei, não vai reparar a gordura do meu azulejo o meu irmão, meu cunhado. Não, é a mulher que vai lá e te julga. Vamos entrar em polêmica aqui, hein, gente? Não gosto desse tipo de polêmica, mas é verdade, a gente tem que ser mais gentil com a gente mesmo. Mas sabia que eu já recebi crítica de homem? Meu irmão super detalhista. Não, o D não usa, né? Porque o D, você lembra que ele limpava o tênis? Meu irmão Detalhista. ama uma limpeza, até mais que eu. Mas meu irmão já chegou na minha casa, olhou o pano de prato e ficou em dúvida, assim. Falou assim, Usa, não usa. É esse o pano de prato? É pano de prato ou E pano ele de olhou chão, assim amiga? pra mim, mais ou menos isso, é um pano de prato ou um pano de chão. Ele olhou pra mim e falei, eu não sou a única moradora da casa. Ai, Não gente, sou. olha só. Não sou. Outra né? coisa que a Rose falou, Não sou. pra mim, quando eu fiz alguma colocação aqui, aí ela falou, foi na prática, ela falou, Cíntia, sai do controle. Aí eu olhei pra ela assim, eu fiquei muito assustada, ela peguei no ponto, eu falei, em um programa deu pra perceber que eu tenho problema com isso, porque realmente, e tem dia que a gente sai assim, domingo mesmo a gente foi almoçar, aí ficou Davi Júnior lá, não sei o que, decide, e sempre eu bato o martelo, é assim que vai ser assim, não sei o que, eu olhei pros dois e falei, resolva, não quero saber onde a gente vai, o que vai comer, resolva. Gente, tão libertador. É libertador. É libertador você É um ver descanso. aquela pia suja e dar o tempo pro marido ir lá lavar. Isso eu não posso falar, né? porque assim, Júnior é o doido da pia. Tipo, não fica uma vasilha suja. Eu fico até constrangido, porque aí eu vou lá e lavo. Porque eu falo assim... Tô com vergonha. Tô com vergonha, porque ele realmente, ele detesta pia suja. Então ele vai lá, ele não existe, gente. Muito legal. Eu sei que o seu relacionamento é assim também. Eu não existe detesto cobrança. a pia suja. E aí eu fico esperando. Mas aí, é isso que eu falo. A gente tem que ter a paciência. Porque o Sim. tempo do outro não é o tempo meu. Exatamente. Então, assim, eu sei. A gente que é mulher quer que resolva ali na hora. Mas se esperar um pouquinho, não pode esperar feder também não, né? A pia, porque aí já é muito. Mas assim, espera um pouquinho que eles vão lavar. Não, né? eu assim, eu tenho muita... não sei, foi um feliz encontro. Eu sempre falo isso, porque eu tenho amigas que falam assim, não, mas peraí,
começam a falar sobre isso. Nossa, eu cheguei em casa, tinha que fazer delícia ser homem, porque a gente chega do trabalho junto, ele vai pro sofá e eu tenho que ir lá preparar a janta, não sei o que. E eu olhando aqui, eu falei, sabe assim, não me pertence. E ela sabe que não me pertence. Aí eu fiquei participando da conversa sem fazer parte da conversa. Aí elas olharam assim, sai daqui porque você não se enquadra nisso aqui, a gente sabe disso. E aí elas falaram assim, não, mas peraí. Ainda bem que você encontrou a pessoa certa, que senão a sua casa ia virar um ninho de rato. Tipo assim. Então, assim, é realmente um relacionamento muito saudável nesse sentido. Entendeu? Ele é o mais organizado, já falei isso também, né, quando eu converso com a Vânia, ele é o mais organizado e eu aprendi. E esses dias eu mandei uma foto pra ele que tinha uma pilha de documentos, que a gente tem as pastinhas, tudo ele organizou. E aí, as contas foram se acumulando, porque ele tá trabalhando demais aqui, podcast bombástico e tudo aqui do lado de TV muito, né, com um saldo muito positivo mesmo, o canal tá muito bom, né, todo o conteúdo aqui, ele batalhando muito. E aí eu mandei uma foto, porque eu peguei tudo aqui, eu falei assim, ele vai amar. Organizei tudo. Porque eu sei o quanto dá prazer pra ele ter tudo organizado. E ok, sabe? De vez em quando eu tô lá, eu olho e falo, gente, é tão bom, né? Você ser feminista na prática. Porque às vezes ele tá lá jogando, passando aspirador e eu tô jogando bola. Você entendeu? Exato. E tudo ok. É muito natural isso lá em casa. Então, só voltando, né, na questão do clichê, eu acho que esse é o segredo. Somos nós, mulheres, entendermos que não temos que dar conta de tudo. Tudo bem não dar conta de tudo. E sermos mais generosas com a gente mesma. Se permitir falhar, se permitir ser ajudada. Sim. Né? Não é sempre que a gente vai estar ali 100%, vai ter dia que vai ser 30% e tá ok, o 30% é o máximo do dia. Exatamente. E é isso. Não, com certeza. E eu sei que você ama viajar, é um dos seus hobbies. E que você, né, já até falou pra gente da Alemanha, você já teve a oportunidade, né, de experimentar outras culturas. E aqui eu quero te perguntar, né, uma coisa aí, eu acho que já vai entrar a questão que eu coloquei lá da minha abertura com o Recife. Como que isso mudou? Como essas viagens que você fez e faz, com acesso a culturas diferentes, a realidades diferentes, como isso mudou a sua perspectiva. E aí entramos na questão que eu falei que me marcou muito. Tudo da história da Fernanda é muito marcante para mim, porque é uma pessoa extremamente autêntica, uma pessoa que é extremamente transparente e sem nenhum problema em ser exatamente o que ela é. Então isso é uma coisa que eu já te falei, que eu falo assim, eu tenho muito que aprender com você e eu tô nesse caminho de me aceitar realmente do jeito que eu sou e mostrar pro mundo que é isso, e ok, né? E essa fala sua, né, quando você fala que a gente discutindo essa questão das oportunidades, né, de você falar, não, a minha história é comum, eu não acredito que eu tenha nada especial, embora eu acredite que sim. Vamos entrar nessa situação, esse contato com outras culturas, como isso mudou sua perspectiva e especialmente a questão do Recife. Porque foi assim, né? Pensa o meu contexto. Eu venho de uma cidade muito pequena, né? Do sul de Minas. Então, a gente fica restrito ali, né? Aquele ambiente. E depois isso foi se expandindo. Fui para São José dos Campos, vim para Lavras, fiquei aqui 13 anos. E aí, na sequência, eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha, né? Então, eu nunca tinha andado de avião. Aí, o que eu fiz? Falei, é muito mico, né? Vai que acontece alguma coisa, né? Durante uma viagem tão longa. Eu até arrumei um evento para eu ir em Mato Grosso do Sul. Eu lembro disso. Porque eu falei, eu tenho que andar de avião antes, né? E fui com o professor Magno, que assim, admiro demais até hoje. E ele falou, né? Para ele estava natural, porque ele já tinha andado de avião várias vezes.
E aí eu me entreguei, né? Falei, ai, aqui é a minha primeira vez mesmo, e eu tô achando tudo lindo, tô achando que as nuvens parecem algodão doce, né? E até hoje eu adoro ver as nuvens. Então, fiz essa viagem antes, depois fui para a Alemanha. A Alemanha, para mim, o que ela representou foi pluralidade, sabe? No sentido assim, eu acho que vai ser difícil eu ir para um outro lugar que eu consiga conviver com tantas culturas diferentes. Então, eu morava num prédio onde a gente encontrava, né, todas as etnias Que ali. curioso você falar isso, porque a gente tem a impressão que o Brasil é assim, e lá você encontrou mais do que aqui. Assim, no sentido de diferentes países, né? Então, entendi. a cultura nesse... Entendi, porque aqui nós mesmo. Temos a Aqui a gente é mistura na origem, né? Lá não, eram pessoas que tinham vindo, entendi. De outros países, então, né, no meu laboratório eu tinha japonês, chinês, russo, alemão, polonês, espanhol, mas assim, era uma infinidade, né? E aí você vai vendo o que eles comem, que aí a gente fazia. Cada semana um fazia o prato típico do país. Sim. Né? E aí você vai vendo a dança, religião, né? O choque de religião para mim foi assim, né? Eu convivi com muçulmano, ateu, budista, então assim, aí você fala, nossa, né? Isso existe, né? Existe, e de novo, tá ok. E pessoas vivendo naquele ambiente de diversidade e com total respeito pelas diferenças. Isso, e sem forçar. Exato. É tipo assim, é natural mesmo. Normal. Normal. A própria cultura alemã é muita coisa diferente, né? Eles tratam a nudez com outra conotação, então é normal você ir a um lago e molhou o biquíni, tirar o biquíni, trocar ali rapidinho, sabe? Não tem essa sexualização do corpo. Né? Tanto é que sauna lá é junto e é todo mundo nu. Eu tive a oportunidade de ir. Achei muito interessante, foi uma experiência única. Né? E você vê que é natural. Sim. É natural porque não é sexualizado. Entendi. Né? Então, eu acho que expandiu a minha cabeça nesse sentido. E já Recife me humanizou. Né? Eu já achava que eu tinha empatia. Mas até eu ir para Recife, eu pensava assim, qualquer pessoa consegue qualquer coisa. Né? Olha só, eu venho de uma família humilde, eu consegui entrar na Universidade Federal, então qualquer pessoa consegue. E aí foi preciso eu morar em Recife para ver que não. Né? Então, em Recife, eu acho que, né, grandes capitais, você não precisa andar muito para você estar dentro de uma favela. E lá era assim. Então, por exemplo, onde eu morava, qualquer 2 quarteirões que eu andava para frente, para trás ou para os lados, eu estava dentro da favela. E aí, ali, para mim, ficou evidente que a pessoa ela pode muito querer, por exemplo, arrumar um emprego. Mas se ela é chamada para uma entrevista de emprego, ela não tem um calçado para ir na entrevista de emprego. Ela não tem o dinheiro para pagar um ônibus para chegar até o local de trabalho. Né? Como que ela vai passar o endereço dela? Então, aí eu fui vendo que, por mais que eu consegui realizar o sonho de entrar na universidade pública e depois de me tornar professora, eu devo isso, né, ao fato de eu ter tido uma base muito forte, muito consolidada, que foi a minha família. Eu tinha um apoio ali, emocional, financeiro, e que muitas pessoas não têm. Né? Então, assim, sim, eu sempre me esforcei, né? Tem, sim, parte do meu mérito, mas não é só o mérito. Por isso que eu não acredito em meritocracia, né? Porque a meritocracia, se a gente fosse falar de meritocracia, todo mundo teria que partir de um mesmo ponto. Existe um mínimo e tem pessoas que não têm acesso a esse mínimo, né? Então, assim como se a gente fosse comparar o meu período, então, do colégio, né? Que o objetivo, que era particular. Ninguém dos meus colegas, ninguém não, porque acho que tinha mais 2, tinha que trabalhar ou arrumar alguma forma de complementar a renda, Sim. Como eu ajudava minha mãe, né? Mas os outros não, né? Os outros pais eram médicos, advogados, juízes, então não tinha necessidade de trabalhar. E aí você quer comparar alguém que tenha que fazer uma atividade, né, remunerada, né? Vai uma demanda, um esforço de tempo, de tudo, Sim. com alguém que tem esse tempo para fazer outra coisa, ou para estudar, ou para o lazer, né? Isso já é diferente, Sim. Né? Então não tem como equiparar, Uhum. né? Então Recife ele me trouxe muito essa humanização.
de mostrar que não, né, que não é tão simples, que não é só querer que consegue. E por isso que eu acho que a minha história é comum, porque se a gente for falar, ai, né, conseguiu tudo, veio de baixo, não vim de baixo, né, eu fui em lugares que lá né, realmente a origem humilde. Eu sou extremamente privilegiada, né, eu sou privilegiada em N aspectos. Então, Recife me trouxe essa humanização, além do que Recife me trouxe meu filho, né, que foi o maior desafio da minha vida. Sim. Então, além de tudo, né, Pernambuco representa para mim esse divisor de águas. Uhum. Então, foi muito marcante. Sem Entendi. dúvida, essas viagens, né, não só a Alemanha. E assim, gente, ela falou que eu viajo muito, até gostaria de continuar viajando, mas eu viajei porque eu morava na Alemanha, que é um país que está bem ali no meio da Europa, né, então conhecia alguns bons países. Aí foi legal, porque eu ganhava em euro, né? Então era mais fácil. Depois Estados Unidos, mas foi um curso. Sempre a universidade, né? Me Rússia. propiciando. Gente, acabei de lembrar. Você foi pra Rússia Universidade. recentemente, representando a universidade. Eu fui no final do ano passado. Foi para a Universidade de São Petersburgo, na Rússia. Né? Acredito que é porque estava todo mundo com medo mesmo de ir por conta da guerra, né? E eu até brinquei com a minha reitora, né? E o vice-reitor falando, nossa, vocês realmente gostam de mim, né? Eu falei, vocês falam que gostam e estão me mandando para a Rússia, confiança ou castigo. Aí eu falei assim, eu duvido que se fosse para Paris, né? Sim, ali uma Itália. Se alguém ia mandar, né? Falar assim, Fernanda, você quer ir? Mas foi uma experiência muito incrível também, foi né? excelente. E a hora que todo mundo viu que funcionou, né? Eu vi que eles ficaram até meio assim, aí ó, tá vendo? Devia ter Gente, ido. ela não morreu, devíamos ter ido, né? É? No caso, Tá não vendo? explodiram uma bomba, não teve invasão. Não, mas assim, de verdade, a Rússia, ela me surpreendeu, porque eu fui receosa, né? Um pouco por conta da guerra, porque os russos, eu não gosto de colocar esse estereótipo, mas eu trabalhei com 2 russos, e eles são um pouco mais reservados, sabe? Mais ríspidos, né? Eles são muito diretos. Então, eu fui um pouco apreensiva nesse sentido. Mas eu fui surpreendida pelo lado positivo, né? São Petersburgo é a cidade da Rússia onde eles são mais preparados para o turismo, para tudo, então eles são mais abertos. E a gente foi muito bem recebido. Eu até, na oportunidade que a gente teve de ter um encontro com a vice-reitora de lá, eu né, expressei isso para ela. Falei, eu nunca fui tão bem tratada em toda a minha vida. Sim. Sabe, a gente não gastou nada, até mesmo porque eu não levei, né, dinheiro. Né, a pessoa já morou fora, mas o quê? A viagem foi muito tumultuada, né? Tudo em cima da hora. Então, eu falei, eu vou ativar o meu cartão de crédito internacional e tá tudo certo, né? E levei R$70. Isso dá... Né? Nada de rubros, né? Nada rubros. E aí, cheguei lá, como a Rússia tá sofrendo muitas sanções por conta da guerra, tá tudo bloqueado. Não passa nenhum cartão, nenhum. Né? E aí eu falei, nossa, né? A pessoa que vem pra cá vem com R$70. A minha sorte é que eu fui com 2 outros professores, né? O Gustavo e o Douglas, que foram assim excelentes. Eu nunca vi um trio, né? Combinar tão bem. E aí eles que me salvaram financeiramente, né? E aí lá na Rússia foi incrível nesse sentido de ter contato com autoridades de diferentes países. Eu pude fazer um discurso, né? Foi a vez que eu falei em público, acho que para mais pessoas, era um ambiente muito grande. Sim. Mais de 50 representantes, mais de 50 países ali representados, sei lá, 1000 pessoas. Sim. Né? E quando eu desço, tem um pessoal assim me esperando, porque eu falei que era do Brasil, Floresta Amazônica. E eles querem contato com a gente. Então, foi muito enriquecedor, né? Então, nossa, muito legal, né? Sempre a universidade, né? Eu sempre aproveitei muito as oportunidades. Essas oportunidades. Assim, a sua trajetória, eu entendo que você acha ela comum depois que você teve contato com tanta diversidade, né? De social, igual você falou, você vai numa Alemanha que todo mundo tem uma condição, aí você se depara com Recife, que, né, muita gente não tem realmente, você se depara com a pobreza real, mas eu acredito também que no ponto em que você
se abre para aproveitar as oportunidades também que surgem no seu caminho, isso é um diferencial. Isso é seu mérito. Dentro daquilo que você tinha como realidade, é claro que é mérito seu. Você não pode perder isso de vista e olhar no espelho e falar parabéns. Você, no seu segundo período, você foi lá e já aproveitou a bolsa, já se inscreveu naquilo que havia disponível para você se inscrever. E até hoje, eu me lembro de eu ver você estudando, assim, com afinco, assim, que eu raramente via, sabe? Nas pessoas, era tipo assim, era uma dedicação. Mas eu sempre achei que isso era normal. Eu só fui descobrir isso depois. Mas era um valor que eu via que você dava naquilo que você tinha. É isso, entendeu? Era diferente. Você não estava estudando porque era sua obrigação estudar porque você estava na faculdade. Não! Você pegava aquilo ali e falava assim, tipo, me custou muito estar aqui, eu sei o que... E era um valor real que eu via. Então, assim, você pode ter certeza que de comum não tem nada. Não, eu entendo e assim, eu fico lisonjeada, né, com isso, mas de fato, tem esse investimento meu, mas de novo, não é só meu, Sim. né? Foi o meu pai que deixou de almoçar várias vezes comendo banana para ter o dinheiro da diária para me mandar para eu pagar o aluguel aqui, Sim. entendeu? Então, assim, eu não podia desperdiçar isso, de Sim. forma alguma, né? Então, não tinha dinheiro para nada, para ir em festa, né? Nada. Então, eu tinha que estar ali estudando, né? E aproveitei. Não, e sou você grata conta essa história. às oportunidades. Exato. E você conta essa história para os seus alunos na sua primeira e segunda aula ali. E assim, isso é um replicador de inspiração. Porque eu convivo com você não vou falar a idade, há muito tempo. E eu ainda me surpreendo com um monte de coisa. Eu fico imaginando pessoas que estão te ouvindo falar pela primeira vez e contar isso tudo, porque eu tô aqui assim, maravilhada. E eu já conheço essa história, sabe? Para um menino que tá chegando lá e que pode estar passando pela mesma situação que você passou, ele vai falar, poxa vida, é isso, é trilhar esse caminho, com esse afinco, com essa postura perante as oportunidades que vão aparecer para mim. Sabe, com certeza a sua história inspira, ainda que ela não esteja escrita num livro, ainda que você não ganhe o prêmio Nobel, sabe? Você, naquele seu mundo, naquele seu universo, você está inspirando as pessoas e mudando a vida delas, você pode ter certeza. Todos estamos. E, pensando nisso, eu pensei numa coisa que eu sempre tenho essa curiosidade. Teve algum momento, assim, nessa trajetória, que você olhou e falou assim, venci na vida. Ainda que depois você fala, não, quero mais, lógico, a gente sempre tem que querer mais, isso move a gente. Mas você falou assim, poxa vida, consegui aquilo que eu queria, venci. 2 momentos, assim, né? Porque o meu sonho inicial era entrar na universidade. E tinha que ser federal. Então, eu lembro até hoje de como foi quando a secretária do cursinho me falou assim, Fernanda, o seu nome tá aqui na lista. Na época a gente não tinha acesso assim, à internet igual muito era agora. mais difícil. Foi ontem, né, gente? Imagina. E aí, eu falei assim pra ela, mas isso significa o quê? Ela, significa que você passou no vestibular. E você tem que ir agora pra Lavras. E aí, eu saí do cursinho, sabe aquilo assim, uma vontade assim, meio... né, de passar mal. Eu falei que se eu fosse definir, parecia que eu tava caminhando nas nuvens. Eu não sentia uma vontade de gritar, sabe? Foi assim, a sensação mais doida que eu já senti. Eu acho que foi esse dia. Eu não sei nem explicar. Eu não conseguia chorar. Realmente é você ser tirada de um lugar de descrença, tipo assim, e aquilo pra você era inimaginável. Você não sabe, você queria muito aquilo. Eu queria muito, e era muito difícil. Então, e você é retirada de um lugar, assim, de descrença total pra um lugar de... Deu certo. Deu certo. Eu consegui o que eu como queria. se você descesse naquele elevador, né? Eu consegui. Aí eu, né? Tanto é que eu queria vir pra Lavras com uma mochila sem nada de roupa. Aí minha tia falou, você tá indo pra ficar, né? Você vai estudar, já começaram as aulas. Porque era muito improvável, né? De novo, o Roberto mudou minha vida, né? Foi por conta de Roberto desistir, estou aqui.
Sim. Né? E aí entrei na faculdade, como você disse, aí eu aproveitei todas as oportunidades, todas as bolsas que tinham disponíveis, eu nunca fiquei sem bolsa, né? Então eu sempre corri atrás, eu sempre me mantive com bolsa, né? Viagem, tudo com bolsa. E depois disso, aí o sonho passou a ser passar no concurso público. Fernanda, você falando uma coisa, como são importantes os programas, né? Nosso programa de apoio, eu tive monitoria. Para pessoas carentes, para pessoas vulneráveis, né? Que é o termo correto, né? Quem não precisa disso não tem noção o quanto isso é transformador mesmo, né? Faz diferença realmente, eu não né? teria como, eu almoçava na Rio por R$1 por conta de ter essa avaliação, né? Socioeconômica. É um subsídio que o governo dá para alunos que são vulneráveis. E isso fez toda a diferença, né? Na minha vida e na de muita gente, né? O alojamento. Todas as pessoas que moraram no alojamento, ou que fazem uso da Rio, ou que têm algum outro benefício vindo dos programas, né? De apoio aos alunos vulneráveis, sempre dão esse depoimento de como isso faz realmente diferença. É a permanência aqui, né? Deles ou não, de vocês, no caso. Não teria como eu ter ficado aqui, né? A ida para Leão foram todas bolsas do governo, né? Então, eu sou muito grata a isso, não tem como reconhecer. Mas aí, né, trilhei esse caminho da universidade, fiz doutorado e agora? Aí eu queria ser professora e também só servia professora de universidade pública, porque era a forma de eu retribuir isso para a sociedade. Sim. Né? Eu recebi tanto, como que eu vou retribuir isso? Só que foi muito difícil. Eu não consigo nem te falar quantos concursos eu tentei. Sim. Foram inúmeros, né? E é desgastante, é a coisa mais desgastante que eu já fiz na minha vida. Ficar fazendo os concursos apareciam. E é muito frustrante. Sim. Né? Porque você a maior energia que eu já gastei na minha vida foi fazendo concurso. E aí, no final, não dá certo. Porque eu falo, eu começo com meus alunos, né, nessa aula inicial, vocês veem a professora aqui hoje, né? Aí acha que sempre foi assim. Sim. Não, foi muito não. É muito não. E quando tem que ser, o lugar menos improvável que tinha para eu passar era onde eu estou hoje. Sim. Porque região sudeste, onde geralmente é muito concorrido. Então, geralmente eu nem tentava na região sudeste, eu tentava concursos. Já cheguei a me inscrever em Manaus, sabe? Lugares muito longe. Sim. E aí, abriram as vagas na UENG, tentei Divinópolis por conta de conhecer Carina, né? Já gostava de Divinópolis. Gente, essa história pra mim é tão assim, vocês morarem aqui durante todo o tempo da graduação, depois você é o mestrado, e ela vai pra lá o FSJ, né? E está lá no campus de Divinópolis. Senti uma pontinha de inveja? Senti. Que eu queria estar lá. Queria estar lá ou perto, ou que você estivesse aqui, Divinópolis, um cidadão, né? Nossa, cidade não, eu fiquei encantada. Eu fui lá uma vez, quero voltar bastante ainda. Mas que delícia de cidade, muito bem planejada, assim, né? Super fácil de andar. Eu achei muito legal. E achei bem... É porque tem que ser mesmo, Tem que ser, né? E aí, assim, era, né, o local mais concorrido. Mas eu queria Divinópolis, que eu já conheci Carina, amava a cidade, sempre gostei, já adotei como minha, né? Tem casa lá agora e não sai de lá, né? E enfim, e aí deu certo, né? A vaga que eu concorri com uma pessoa que era muito relevante ali para a unidade, né? Era um diretor, e até assim, sou amiga dele hoje, mas quando tem que ser, e deu certo. Não, e... Quase desisti de fazer a prova. Não, exatamente, você tá falando isso, eu tô lembrando de mais uma frase da Rose. A Rose, sigam, gente, lá no Instagram, @RoseBotrel. Assim, tem um espaço sentir, né, já nós falamos nisso no episódio dela. E ela me falou uma frase que eu acho que serve pra tudo na vida da gente, assim, do alto está tudo organizado. Exato. Isso é maravilhoso, assim, isso dá um conforto no coração, né, de você saber que as suas batalhas, elas têm um porquê. Faça a sua parte. Né? Faça a sua parte sempre, né? Gente, vamos ver fotos? Vamos ver fotos? Temos fotos, não temos? Antes da pergunta final. Nervoso. Olha, vai contando pra gente. Essa foto aí é uma viagem de campo. Viagem de campo, esse aí?
Knit Day, né, que eu também tô à frente do A Knit. família! Meu pai, Papai, minha mãe, mamãe. marido, irmão, cunhada. A galera da Alemanha, lá em Foz do Iguaçu, vieram pra cá. O jazz, a Cíntia também fez jazz, gente, eu sou de azul. Laboratório de Histogenética aqui da UFLA. Laboratório em Recife. Gente, biologia que e lindo. licenciatura. Olha que delícia, né? Knit Day de novo, né, que é Gente, foto é tudo, né? Ludmilla na República A Tcheca. Ludmilla, lembro muito dela. De novo, licenciatura da UFLA. Essa sou só eu. Linda, um biscoitinho passando na sua tela. Daniel, Meg, Iris e Ale. Família. Eu na Rússia. Na Rússia, representando a Weng super bem. Meus afilhados, faltou a Júlia. Olha o Davi, amei. Casamento. Ai, que lindo. Nossa, esse vestido tava maravilhoso. Quem? Não podia faltar, né? Minhas aulas práticas, aí já é o Weng aqui de Divinópolis. Minha turma de biologia, que turma, bacharel, sempre muita alegria, né, gente? Muito animada. Sempre, gente, olha isso. Bonito. Bonito mesmo. Bonito, maravilhoso. A Mariana lá em Budapeste. Gente, olha essa foto. Amor, desculpa, Júnior. Volta aquela. Tem como voltar? Esse aí é o meu departamento. Não dá, acho que não dá pra voltar. Dá. Aquela Ensino foto. médio. E aí voltou pro voltou. Aquela foto que eu pedi pra voltar de a gente naquela escadinha. Aquela casa é muito marcante, né? É a casa de vó, né? Casa de vó. Casa de vó é tudo. Voltou lá. Essa. Então, gente, a Camila, essa é uma amiga. Lembra da Camila? Do lado esquerdo, vermelho, Camila, a Cíntia, essa que tá depois da Camila. Aí continuando o William, meu primo. Eu. Embaixo, Vinícius, que é irmão da Cíntia. E ao lado dele, Daniele, que é irmã do William, minha prima. Essa a gente casa vivia muito... junto, é casa de vó, né? A gente foi criada lá. Muito emocionante, uma história muito, muito linda e realmente muito inspiradora. Não é só porque é minha prima e eu vivi de perto essa história, porque realmente você teria que estar aqui hoje para a gente conversar. Obrigada. Última pergunta. Conseguimos chegar aqui até sem... Você viu? Você viu firme? Na compostura. Na compostura, não choramos. Se você pudesse falar, se você... sei lá, tem alguma coisa que você gostaria de falar para sua Fernanda, de, não sei, adolescente ali, 17 anos? Eu gostaria de falar para ela, não só para ela, mas acho que para a Fernanda de hoje e para todas as mulheres, né? Vai com calma, né? Menos ansiedade, vai dar tudo certo. Tente delegar mais as funções, né? Espere o tempo do outro. Seja muito compreensivo consigo mesma, se permita tropeçar, de vez em quando cair, faça pausas, mas sempre continue, né? Não importa cair, é quantas vezes a gente se levanta. Sim. Então é essa persistência que eu acho que a gente tem que ter, e sempre de uma forma muito colaborativa, Sim. né? Porque juntos a gente vai muito mais longe. E é assim que eu penso para tudo, né? Então apareceu ali também minhas colegas, né, da biologia. Eu falo isso, vamos escrever projeto, mas vamos junto. Isso, né? É muito lindo. A gente não precisa ir sozinho. E eu tô muito feliz onde eu estou hoje, né? Eu vejo que a gente trabalha muito em equipe, né? E a gente quer crescer junto, a gente quer fazer uma Weng maior, melhor. Né? Temos uma reitora mulher, a diretora da minha unidade mulher, então assim a gente sente que pode. Sim. Né? Eu também estou num cargo de gestão, coordenadora do NIT, então isso é interessante, né? Podemos do nosso jeito, né? Então é isso, vai com calma, tudo vai dar certo, menos ansiedade e vamos juntas. Muito obrigada por essa mensagem que eu acredito que não é só para você, como você disse, dos seus 17, para você agora, para todas nós, né? Como um grande... É isso, vai com calma, né? Se permitindo, sendo gentil com você, que no fim a gente consegue, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Por essa conversa. Nossa
nem sei qual número, né? Conversa número. E parabéns. Parabéns. Eu que te parabenizo. E te admiro muito. Obrigada. Não deixem de seguir Lavras TV, né, nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. Muito conteúdo de qualidade. E o Mulheres em Pauta, toda quarta, né, aqui no Lavras TV, trazendo histórias muito inspiradoras. Um beijo e até o próximo.